que passa pelo ponto Z e um menos significância dividido por 2. Beleza? E o Z é justamente o valor normalizado. Então, como é que a gente tira o desvio padrão e tira a média? E deixa apenas o valor X. Ou seja, apenas uma unidade de medida original. Se você multiplicar isso aqui por desvio padrão some, né? Então, na equação, eu multiplico todos os lados por desvio padrão. Então, você tem o quê? Desvio padrão multiplicado por Z significa X. E aqui, Z de desvio padrão de Z vezes de Z de 1 significa por 2. Aí, beleza. E se você multiplicar esse componente aqui por desvio padrão, aqui o denominador some, certo? Está faltando fazer o quê? Eliminar a média de X. Então, se você somar a média de X em todos os lados, aqui some também. Então, ficaria a média de X mais esse componente média de X mais esse componente. Então, agora o que significa? Isso aqui seria a altura de 1,20 m e aqui seria a altura de 1,90 m. Então, você construiu então, um intervalo de confiança. Oi? Eu sumei. Eu disse que sumiu. Aí, fazendo isso aqui é minha altura menor, ou seja, o meu lower bound. Isso aqui é o meu upper bound. Então, beleza. O que está faltando terminar aqui para a gente realmente concluir o intervalo de confiança? Está chegando no máximo 5 segundos, que tem equação do bootstrap, para a gente finalmente começar a fazer questões de essa parte do vídeo. Ele ia contar a decoração e entrevista do intervalo de fechado. Então, seria assim. Zé precisa. E aí, vamos lá. O laboratório ainda preocupado com quem usa a distribuição da PCI, ou como é que você Por que a gente não analisa os dados? posso dar um exemplo bem prático, porque eu queria ter uma forma de calcular algo diferente. Altura e nota são duas formas de cálculo diferentes. Se você ter 1,70, ou se você vai ter 10, é uma forma de calcular, normalizar para ver a quantidade de desvios que vão ter para fazer o cálculo. Desvio, por exemplo, vai ter os dois, vai ter 5 desvios, por exemplo. Vai pegar, é isso? Exatamente isso. porque, tipo assim, quando você tem unidade diferente de valor, quando você joga o valor, você vai ter valores tipo, a gente calcula 1.972. A nota é, sei lá, de 0 a 10. E aí, tipo, você não tem como comparar, cara. O outro vai errando conta aqui, sabe? O quanto está no nosso grupo, como é que está a distribuição. Então, você vai e você usa uma distribuição que já é pré-calculada, por isso que é esse valor, já existe. Esse mesmo valor que você fala, ele é pré-calculado essa distribuição. E essa distribuição é que tem o meio, zero, o vídeo padrão. E assim, você sempre vai comparar por esse vídeo padrão, porque eu estou com esse vídeo padrão da média. A média é zero, eu estou muito distante de quanto. Tá? E aí você é uma régua. E para distribuições, você tem uma régua com ele que você comparar isso. Uma raciocínio aqui de acredito. Imagina a gente montar uma tabela para todas as unidades de medida, para altura, para peso, para nota, e não trabalhar nisso. E se a gente conseguir transformar tudo numa multiplicidade de medida, desvios? Aí tem um cálculo que normaliza tudo para a unidade de desvios. E a partir disso, esse aí, e a partir disso, a gente faz o quê? Fizemos só um único gigantesco cálculo. O cálculo da tabela Z. Onde, dado o intervalo de confiança, você tem um ponto crítico Z, o limite inferior e o ponto crítico no limite superior. Então, assim, você tem que, vou fazer uma coisa nova.
analisar temperatura corporal dos pinguins. Ok. Segue uma distribuição normal? Segue. Então, vou normalizar os dados para poder criar um intervalo de confiança. Porque, senão, tudo que vem, a maioria das coisas tem uma distribuição normal. Só que imagina ter que fazer esse cálculo para todas as unidades medidas do mundo. Esse é um trabalho imenso. Então, a gente tem essa medida universal. Olha a tabelazinha. Só até os dados dessa unidade, para você poder ter essa comparativa. Então, assim, para poder achar o valor verbal, que já é esse esse valor aqui é 95. E se fosse 99, não seria 96. E a gente só sabe isso aqui porque alguém foi lá e calculou essa distribuição, que é assim. Talvez se começar, a gente começa a fazer essa aí. Ele vai dar todos os valores dele, aí ele vai calcular qual é a fórmula qual é o verbal, vai aplicar todos os conceitos à questão. Vai ficar mais evidente. Inclusive de gancho, a gente vai entender como é que a máquina tem isso daqui, e ao mesmo tempo a gente vai responder uma questão que uma vez já falou. É a questão. É porque para uma explicação precisa fazer essa questão. Aqui, ele pegou um trecho da aula dele e disse: escreva. Isso não adianta. O que ele fez? É a questão dele. Pronto, vocês estão vendo a segunda foto? Perdão, tem a outra foto que mandaram, tem a penúltima. Estão vendo aí? Não, que mandaram. Que vai igual do Oi? Não, tem um. Anota aí. Estão vendo aí? Estão vendo aí? A questão 1. Ok? Qual das alternativas a seguir? Equivale à definição de variância igual a valor esperado de x mais de x ao quadrado. Aí dessas 5 alternativas aí. Como é que você justifica uma coisa dessa? Aí, para mim, essa aqui, das 3 questões mais horríveis que eu já falei, teve essa, teve a que a gente fez aqui de singularidade dos porcentos, e vai ter mais outra. E a log vai ter. Para mim, são as 3 piores. E decoremos assim, deixa tudo que você quiser. Se você quiser, se vale a pena mesmo. Se você ver, você deixa para depois. Foca no resto. Vamos lá. Como é que o computador entende? Veja. Qual o valor esperado de x? A média, né? Se você pegar uma pessoa aleatória que está aparecendo, qual o valor esperado? Você aplica a média. Por exemplo, tem uma caixinha de surpresa. Uma caixinha, aí cada um de nós vai pegar a mão e já abre para um papelzinho. Aí tem 10 papelzinhos que tem 5 dados. Aí tem 5 papelzinhos com história. 2 papelzinhos com inglês. Se eu pegar um aleatório, um papel aleatório, o mais provável, não é que seja 5 dados, porque ele é o mais provável, então a máquina entende isso. E o valor esperado de x é a média de x. Valor esperado de x é igual à média de x. Beleza? E a média de x é o quê? É a integral do ponto menos infinito até o ponto mais infinito de x multiplicado pela PDF. Porque na prática, para quem acha que isso aqui está abstrato, é o seguinte: isso aqui é o mesmo que isso aqui. Você pode dizer que está abstrato. Mas vamos lá. Imagine que você quer calcular aqui, e direção de 1. Vamos dar um exemplo aqui com a gente. A nota do GQ. Como assim? Primeiro o GQ vai
vale 40%. Segundo GQ vale 60%. Porque o peso do GQ é 2, e o peso do segundo GQ é 3. Então, vou dar um exemplo de como é que isso aqui é igual a isso aqui. Vamos supor que você tirou 10 do primeiro GQ. E o peso do primeiro GQ é de 40%. E nos pontos do GQ, você tirou 5. Aí você teria quanto? A soma disso aqui era zero. É justamente o que você precisaria para passar. Então, isso aqui é nada mais que uma média ponderada dos valores de x multiplicado por probabilidade. E como o mais provável é a média, então o x de cada ponto da PDF multiplicado, né, daria justamente essa média ponderada, daria a média de x. Beleza? E a integral eu pegaria cada intervalo de confiança e multiplicaria pela cada intervalo de confiança, ou seja, o F20 fica a probabilidade da pessoa estar no intervalo de confiança do F20 e do F21. Aí depois eu pegar o intervalo de confiança do F21 até o F22, que é a probabilidade da pessoa estar nesse intervalo. Se você somasse tudo isso, você ia ter o quê? A média de x. Porque é uma coisa que eu preciso dimensionar. Mas na distribuição normal, a média, a moda e a mediana são iguais. Então, como é uma mediana, como você vai calcular uma mediana ponderada, por exemplo, média de x aqui, então ele também daria a média de x. Então, fazendo isso, a gente chega nessa conclusão e a gente viu também que a integral da PDF, ou seja, se eu somo todas as probabilidades e está quanto? 100%. Então, vamos responder a questão agora. Qual é o valor esperado da variância de x? Bom, seria a integral do ponto menos infinito até mais infinito de x menos mi de x elevado ao quadrado, que é a variância. É justamente a diferença deles ao quadrado e a média. Esse quanto é 20. Isso aqui? É o último aqui.